Acho que agora nós já podemos começar a nossa live. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer uma breve apresentação do professor Fábio Nunes, professor mestre da UFES, professor especialista na temática do lazer, que vai nos enriquecer com esta temática, porque em tempos de pandemia, em tempo de isolamento social, nós estamos precisando fazer alguns debates, algumas conversas, e este é um momento que nós podemos realizar nossas ações e nossas atividades de lazer para que a gente possa também adquirir conhecimento. Agora, como nós podemos fazer esse lazer dentro de casa, numa interatividade com a televisão, com a internet, com a nossa família e os nossos filhos durante esse longo período, mas a gente precisa buscar alternativas. E talvez aqui, nesse bate-papo, nós vamos buscar algumas pistas, alguns elementos que possam nos dar esta pista para fazer essa temática do lazer, né? Para nós termos esta iniciativa. Nesse sentido, a gente não pode esquecer também que nós temos esta possibilidade de termos a interatividade com a internet, com os nossos equipamentos tecnológicos, etc. E para aqueles que não têm, ou que têm uma dificuldade, que não têm nenhum acesso à internet, como é que a gente busca isso? Quais são as alternativas que nós temos ou que nós podemos, as pistas que nós podemos dar para esse lazer de forma encarcerada, com muitas aspas, dentro de casa? Então, quando vamos fazer isso, então qual é o direito social realmente do lazer? Como é que isso mesmo se desenvolve? Então, vamos com essa temática com o professor Fábio Nunes, que ele possa aqui nos enriquecer com essas questões. Professor Fábio, nós vamos ter 20 minutos para a sua fala e depois nós vamos abrir os blocos para que as pessoas possam perguntar, questionar e nós sabermos algumas questões sobre isso, e a gente vai perguntando com 2 blocos, com 3 perguntas, com 10 minutos para que você possa responder. Professor Fábio. Obrigado, professor Rui, pelo convite. Boa tarde a todos, né? Eu começaria a minha fala falando que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Quais as necessidades que nós, seres humanos, temos? Com essa pequena citação da música de Titãs, eu começo dizendo para vocês que nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas realmente estão necessitando de alimentos, né, nesse momento, passando por dificuldades. Hoje estamos próximos no mundo de quase 300 mil pessoas mortas. No Brasil já passamos da casa dos 10 mil mortos. A gente também precisa se perguntar, né, do que mais nós temos sede. E aí é uma fala extremamente difícil. Por que uma fala difícil? Porque a gente vai estar falando de lazer em um momento tão triste, né, que toda a humanidade está passando. E lazer, a essência do lazer é a alegria. A gente vai estar colocando isso mais à frente também. Eu gostaria de resgatar um pouco dessa experiência de vivenciar o lazer em momentos tristes a partir de um momento de lazer que eu tive, que foi com a literatura. E aí eu apresento para vocês um dos livros mais vendidos no mundo, né, junto com a Bíblia, né, que é o Diário de Anne Frank. Por que o Diário de Anne Frank? O diário fala exatamente de uma criança, de um adolescente, melhor dizendo, que viveu
enclausurada durante pouco mais de 2 anos da sua vida, e vai falar de momentos muito difíceis que ela passou nessa, vamos dizer, entre aspas, quarentena, que foi muito mais que uma quarentena, né? Pegando esse termo de 40 dias, né? A gente sabe que quarentena não se conceitua a partir daí, mas foram momentos muito difíceis que ela passou. É um livro muito rico, mas ao mesmo tempo que ela viveu todos esses momentos difíceis, a gente percebe na sua escrita momentos de muita alegria, momentos que a gente chora com o sofrimento dela, mas também que a gente dá muita risada. Eu consegui dar risadas com esse livro em diversos momentos. E é nessas contradições que a gente vive, né? É nessas contradições que a gente vive. Por isso, de que é que nós temos sede? De que é que nós temos fome? O que é que nós, seres humanos, necessitamos? Esse livro, o de Anne Frank, nos diz muito. Nos diz muito. Rui, parece que não está aparecendo na tela minha imagem. Confirma aí com o pessoal se está aparecendo. Parece que sim, Fábio. Está aparecendo? Tá tudo ok, pessoal? Ok? Então, nossos... É porque demora, tem um delay também. Mas aqui pode ir que tá... Acredito que sim, Fábio. Beleza. Então, gente, desculpe. Então, a gente traz como alguns objetivos para esse momento de hoje, a gente conversar, trazer alguns conceitos sobre o lazer e a própria relação com o trabalho, identificar alguns diferentes interesses culturais, né, que o lazer nos apresenta, mostrar para vocês algumas vivências, experiências de lazer, né, que vêm sendo feitas, inclusive nesses momentos de pandemia, e também buscar deixar algumas reflexões sobre políticas públicas de lazer. Então a gente vai estar trabalhando com esses 4 tópicos. Inicialmente eu queria trazer um conceito de lazer de Thomas Didier, que ele apresenta para a gente exatamente um conjunto de ocupações que o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. A gente traz também um outro conceito, um conceito mais atual da professora Cristiane Gomes, que o lazer é uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica, das manifestações culturais e um tempo e espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres, as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo. Então, a professora Cristiane Gomes, ela traz para a gente 3 elementos fundamentais que nos ajudam a compreender o que seria o lazer. Então, o primeiro elemento é a vivência lúdica. É necessário que seja uma vivência lúdica, uma vivência que nos traga prazer, que nos traga sentimentos, outros sentimentos lúdicos. É necessário que seja uma manifestação cultural. Então, nós somos da área de educação física, lógico que a gente acaba puxando muito pela questão dos esportes, nessas vivências de lazer, mas é preciso ampliar esse olhar para essas diferentes vivências culturais. O teatro, o cinema, a música, a culinária, né? Então, manifestações culturais das diversas culturas. E em tempos, e o terceiro elemento, tempo e espaço de lazer. É necessário um tempo e é necessário espaços de lazer. Lógico que trazendo a possibilidade, é possível adaptar espaços. Então, esse momento que a gente vive hoje, o espaço, por exemplo, eu vivo num apartamento, né, o apertamento. Esses espaços eles não foram projetados para vivências de ginástica, por exemplo, dentro da sala.
A gente está vivenciando esses momentos. Existiu recentemente uma experiência, um rapaz está andando em torno de 5 quilômetros por dia no seu apartamento. Ele mediu lá e ele está fazendo essa caminhada. Então, esses espaços não foram feitos para isso, mas eles foram adaptados pelos seres humanos. Então, é necessário ter um espaço. E aí, lógico, se você puder ter um espaço apropriado, um equipamento de lazer, e vejam que as nossas grandes cidades e as pequenas também, elas possuem poucos equipamentos de lazer, né? São poucas as cidades que têm muitos equipamentos de lazer. E é necessário um tempo de lazer. Né? É necessário que a pessoa esteja, num momento, desobrigado de suas obrigações de trabalho, de domésticas, né? Obrigações sociais. Mas, necessariamente, esses tempos, eles também são, muitas vezes eles estão imbricados. Né? Em determinado momento, no trabalho, você, às vezes, dá aquela paradinha, olha seu celular. Então, aquele momento ali, aqueles minutos, ali seria talvez um momento de lazer, né? Naquela pequena experiência. Lógico que isso ainda é conflitante, né? Quando a gente entende que você não tem muita liberdade, né? Ou melhor dizer, você não tem essa liberdade, né? Nesses momentos de trabalho. Mas a gente vê também um pouco desse elemento, né? E essas reconfigurações, né? Muitas vezes você está numa praia, num espaço, né? Possível para lazer, mas também possível para trabalho. Tanta gente trabalha nas praias, né? Mas ali naquele momento você está lendo, por exemplo, uma tese. Eu estava conversando com a pessoa dizendo que estava fazendo caminhadas, lendo uma tese que ia se preparar para uma defesa. Então você vê o nível de trabalho que a gente está levando, né? E a pessoa acaba deixando de viver aquele momento, né? E é preciso a gente pensar também sobre essas questões. Então a gente traz esses 3 elementos aí, né? A vivência lúdica, as manifestações culturais e o tempos de lazer. Tempos e espaços. Então o lazer, ele segundo o Mazedier, teríamos os 3 Ds do lazer, né? O descanso, o divertimento e o desenvolvimento. Então são 3 pontos, muitas vezes este último desenvolvimento ele é esquecido. Foca-se muito a questão do descanso, foca-se muito a ideia do divertimento, do entretenimento, e não se pensa que nessas experiências de lazer, os seres humanos, eles se educam também. Eles podem se desenvolver coletivamente, individualmente. E esse momento que a gente está passando agora, né, quando as pessoas estão se reinventando, vamos colocar assim, ressignificando esses momentos de lazer, as pessoas estão aprendendo muito, né? Aprendendo muitas vezes a mexer com essa tecnologia das conferências e vendo o quanto elas podem aprender. Por exemplo, a Batalha do Passinho, as batalhas de rappers que aconteciam em locais, né, de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, diversos locais do país, hoje elas acontecem nacionalmente. Então o cara liga lá a internet e pode fazer batalhas nas diferentes culturas, diferentes elementos de lazer, né, batalhas culturais, batalhas do rapper, batalha de passinho, de dança, de forma nacional. Então são ressignificações, né? Saindo um pouco dessa ideia do conceito, eu queria trazer elementos dos diferentes interesses culturais do lazer. Em todas essas experiências estão interesses que as pessoas trazem nas práticas, né? A gente sabe que as pessoas trazem sua subjetividade e nessa subjetividade diferentes interesses surgem. Então o lazer ele traz uma rama de interesses, né? Interesse turístico, intelectual, interesse social, artístico, interesse físico, interesse manual, e alguns autores defendem a inclusão do interesse virtual, certo? Então, a gente tem todos esses elementos do lazer, e muitos desses elementos, hoje em dia, estão prejudicados, né? Então,
o setor do entretenimento foi um dos setores mais afetados com o fechamento de bares, restaurantes, cinemas, parques, adiamento de shows, de eventos. Então a gente percebe que esses diferentes interesses culturais, eles acabam sendo muito afetados. Interesses turísticos, né? Todos esses interesses físicos, várias cidades elas estão proibindo práticas esportivas em academias, mas também em lugares abertos, com fechamentos de parque, com fechamentos de campos de futebol particular, não permitindo a prática de esporte. Né? Então, esses interesses, a partir da pandemia, eles foram afetados, esses interesses de lazer. É preciso destacar também que esses interesses, eles não estão em caixinhas, né? Não são caixinhas, agora eu vou fazer o interesse turístico, agora eu vou fazer o interesse intelectual, agora vai ser o interesse social. Não. Muitas vezes, esses conteúdos do lazer, eles estão interligados. Né? Mas uma coisa é fundamental destacar, que é a opção, é o direito de escolha do outro. Né? Muitas vezes a pessoa vai para uma vivência física, um baba, aqui na Bahia a gente chama de baba, né? Um futebol, uma prática de futebol, e logo depois o interesse maior dela não é o jogo em si, mas sim a prática de ir pro barzinho, de tomar uma cerveja, o interesse social, né? De dialogar, de conversar com o outro, de fazer aquela resenha. Então, os interesses eles se intercruzam e também vamos colocar assim, eu posso ter um interesse maior pelo aspecto físico daquela prática, eu posso ter um interesse maior pelo aspecto social, ou eu posso ter um nível de interesse semelhante, né? Em ambos os exemplos que eu dei. Mas um aspecto, retomando isso, um aspecto fundamental é o direito da opção. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem esse direito de opção. Né? Não tem esse direito de opção. A desigualdade social é tamanha que as pessoas não têm a opção de ir para uma academia. Nesse momento, a maioria das cidades não está tendo essa opção, né? Mas eu não tenho a opção de malhar em casa. Né? Eu preciso comprar uma série de equipamentos para eu estar malhando em casa. Aí você pode dizer assim, mas você pode pegar uma PET de um refrigerante, colocar um peso ali e malhar. A gente sempre tem alguma possibilidade, né, de estar fazendo algo desse sentido, mas a gente não teria o mesmo equipamento, as mesmas possibilidades que, infelizmente, o dinheiro pode comprar. Né? Então, é o primeiro aspecto que eu queria destacar também. Eu já indiquei um livro, né, que é o Diário de Anne Frank. Eu gostaria de indicar um filme que ajuda muito a gente entender esses diferentes interesses culturais do lazer e a importância da vivência do lazer no sentido de desenvolver os seres humanos. O filme chama-se Antes de Partir. Né? Infelizmente, é um filme que não é nada sugestivo para esse momento. Né? Mas, antes de partir, a gente está falando exatamente não é de morte, a gente está falando de vida. Eu não vou dar spoiler aqui sobre o filme, mas eu indicaria muito essa assistência desse filme, né? Antes de Partir. Ele é com dois atores fantásticos, o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, certo? Que vai tratar exatamente desse momento de pessoas em estágio terminal, certo? Das suas vidas, e que resolvem vivenciar diferentes experiências de lazer. É um filme fantástico. Destacando esse filme e esse livro, eu quero dizer para vocês que quanto a gente pode fazer coisas diferentes daquilo que a gente vem fazendo. Então, muitas pessoas têm assistido muitos filmes, mas lido poucos livros, ou muitas vezes a gente nem sabe quando foi que a gente leu o último livro. Né? Então, é interessante. Aí você vai falar assim, poxa, mas nem livro eu tenho para ler, eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Voltamos à questão da desigualdade, né? E é um problema muito sério.
No doutorado, um dos debates que a gente fazia na disciplina Teoria do Lazer é que não se precisa muito para que as pessoas tenham direito ao lazer. É necessário que se dê dinheiro. Né? Só o dinheiro também, infelizmente, não é suficiente. E aí tem outro aspecto aí que é fundamental destacar, que é o aspecto da educação para e pelo lazer. Né? Para e pelo lazer. As pessoas precisam ser educadas a vivenciar esses diferentes interesses culturais do lazer. Se eu nunca fui educado a ir no cinema, como eu vou ao cinema? Se eu nunca fui educado a assistir um filme de um cinema iraniano, né, francês, um cinema alemão, se eu não fui educado, eu só assisto filme hollywoodiano, como eu vou assistir esses filmes? Então, dinheiro só não é suficiente, mas é fundamental a gente vencer as desigualdades sociais. Então, uma questão fundamental é a educação e redução e a mitigação das desigualdades sociais. Dois aspectos fundamentais para que as pessoas possam vivenciar seus lazeres. E aí a gente pensa o lazer em diferentes faixas etárias, né? O lazer na infância, o lazer na juventude, o lazer à vida adulta, o lazer aos idosos, né? Quantos idosos a gente vê entrando no cinema? Sendo que muitos deles nem sabem que tem direito a pagar meia entrada no cinema. Muitos idosos nem têm esse conhecimento. O lazer com as pessoas e as pessoas com deficiência, né? E aí, o lazer e a natureza, né? Esse momento mesmo que a gente está passando, se as pessoas tiverem essa oportunidade de estar mais próximo da natureza, longe do vírus, é uma experiência possível de ser praticada sem tantas preocupações, né, com o vírus. Então, por exemplo, um amigo meu estava comentando, ele fez intercâmbio e morou na Nova Zelândia, e lá, na Austrália, melhor dizendo, e lá as pessoas conheciam a Chapada Diamantina, várias pessoas chegavam para ele falando que achavam linda a Chapada Diamantina aqui na Bahia, e ele, que morava a 300 quilômetros da Chapada, na época que ele estava aqui em Feira de Santana, ele não conhecia. E aí depois, quando ele voltou desse intercâmbio, ele teve a oportunidade de conhecer. Muitas vezes, eu estou falando aqui de Feira de Santana, muitas vezes temos um museu do nosso lado. No meu caso, eu ensino uma disciplina chamada Trabalho e Lazer no 6º semestre do curso de Educação Física da UFES. No 6º semestre. E dentro da universidade, dentro do campus universitário, a gente tem 2 museus. E, pasmem, os alunos não conheciam esses museus. Os alunos que já tinham vivenciado 2 anos e meio de universidade não conheciam esses museus dentro da própria universidade. Às vezes eu tenho um museu dentro do meu bairro e eu não conheço aquele museu. Certo? Lógico, eu estou falando de momentos que eram possíveis de serem visitados sem a pandemia, sem isolamento social. Agora, esses museus aqui na nossa cidade estão fechados, assim como outros lugares. Mas, por exemplo, eu trago como uma dica, hoje eu tive essa oportunidade de conhecer o Louvre, lá em Paris. Eu não conheci presencialmente o Louvre, mas eu fiz hoje uma visita virtual. Os 2 museus, nós temos entre os 20 melhores museus do mundo, citados a partir de um questionamento do TripAdvisor. Dos 20 museus considerados melhores no mundo, 2 são brasileiros. O Instituto Ricardo Brenan, lá em Recife, e Otim, lá em Minas. Infelizmente, né, tivemos a perda de Ricardo Brenan, um grande ícone da cultura nacional, um grande colecionador. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer
conhecer presencialmente esses dois locais, o Instituto Ricardo Brenan e o Inhotim, que o Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. São duas riquezas. Os dois estão com disponibilidade com plataforma virtual. Eu indicaria essa primeira aproximação com esses museus. Quem tiver depois essa oportunidade, né, de conhecer, vale muito a pena. Falando um pouco dessas possibilidades, em relação a os shows, né? Em relação aos shows, eventos, a gente viu a estratégia de marketing que o YouTube utilizou agora, com a hashtag Fique em Casa e Cante Comigo. E é toda uma estratégia de marketing que está ali por trás, muito dinheiro que rola, né? A gente sabe disso, que está ali por trás, muita propaganda, mas que foi uma estratégia fantástica. Um show que antes era assistido por 100 mil pessoas no máximo, você vê ali 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o show, certo? Então, e outro exemplo que eu poderia dar é que está acontecendo hoje, principalmente na Europa, os cinemas drive-in. É uma forte tendência durante essa pandemia. E pesquisando hoje, eu encontrei já no Rio de Janeiro, a Fundação Cidade das Artes, agora no final, já começou, mas a previsão era início de maio, melhor dizendo, maio, sessões de terça a domingo, pelo menos uma sessão diária, e se as pessoas começarem a gostar da ideia, aos fins de semana eles vão incluir 2 filmes. Em São Paulo, o Allianz Parque, né, que é aquele estádio do Palmeiras, eles estão adaptando, e a previsão é abrir em julho também um cine drive-in, certo? E, inclusive, além dos filmes, eles pretendem fazer shows e também palestras. Então, vejam, lógico, a gente está tratando aí de um mercado, né, um grande mercado. A gente está tratando de, como eu falei, um grande mercado. E a gente está tratando, por exemplo, para a pessoa ir no drive-in, ela precisa de um carro. Lógico, a gente sabe das limitações, né? Quantas pessoas utilizam o transporte público, coletivo, e lógico, eu acredito que deveriam utilizar sim, né? O carro deveria ser algo com acesso a todos também, desde que a pessoa queira, né? E que a pessoa tivesse esse direito também, fosse acessível, mas ter uma difusão de um transporte público e aberto para que todos possam usufruir. E aí, nesse momento, a gente percebe que existe uma alimentação do drive-in. Né? Para quem é esse drive-in? Para quem possui carro. Então, o tempo todo a gente está voltando a essa questão da desigualdade social. Né? E aí, focando um pouco mais a ideia da desigualdade social, e já concluindo o encaminhamento para concluir minha fala, a gente traz uma pesquisa, né, do professor Wellington Araújo Silva, colega nosso daqui da UFES, de Educação Física. Ele pesquisou o lazer em Feira de Santana, iniciando o debate, é o nome do título do artigo. Foi feita essa pesquisa num bairro popular daqui de Feira, um bairro chamado Rua Nova. É um bairro que possui aproximadamente, na época da pesquisa, 20 mil habitantes. E ele passou um questionário para 347 moradores, sendo 148 mulheres e 189 homens, perguntando para eles: o que você faz quando está no trabalho? O que você faz quando não está no trabalho? Professor Fábio. Professor Fábio. E nos seus fins de semana, jogo dominó, outros jogam baralho, outros jogam dominó e baralho, outros comentaram que tomam uma cervejinha, outros falaram de ouvir música. E em torno de 9% desse grupo disse que ia à igreja e visitava os amigos. A gente sabe que nesse momento de isolamento, visitar os amigos não é uma opção
inclusive aceitável socialmente, né? A gente está vendo aí vários casos de youtubers que estão fazendo festa, fazendo visitas a outras pessoas e estão perdendo muitos seguidores. Então, percebam que todas essas atividades listadas, com exceção do jogar bola, elas são atividades que normalmente elas são feitas em casa, né? Jogar um dominozinho, um baralho e tal, também é feito nos bares. Mas são atividades que as pessoas têm acesso. São essas as atividades que as pessoas têm acesso. Ninguém colocou ir no teatro, ninguém colocou ir ao cinema, ninguém colocou fazer viagens. Por quê? Porque exatamente essas pessoas elas não têm acesso a esses diferentes interesses culturais. Eu conversava com uma aluna minha, certa vez, já nessa conclusão mesmo, e aí falava para ela do valor do cinema, do teatro. Aqui em Feira tem um projeto social fantástico, do domingo tem teatro. Há mais de 10 anos, em torno de 12 anos, esse programa funciona. Todos os domingos, praticamente, tem uma peça teatral infantil. E eu conversando com essa aluna, falando que é um valor de R$10, que a gente pensa assim, é um valor pequeno, R$10. E ela falando, professor, eu tenho 3 filhos. Então, só ela e os filhos já seriam R$40 para entrada na peça teatral. Fora o deslocamento, fora a alimentação. Então, uma atividade que a gente muitas vezes imagina que ela pode ser até gratuita, ela vai ter um valor ali embutido, né? E muitas pessoas não têm acesso, né? Eu diria a maioria das pessoas não tem acesso a isso, certo? E aí cai, por fim, exatamente nesse debate, né? Um debate tão atual e ao mesmo tempo tão difícil de ser realizado, que é, nesse sentido, é fundamental refletirmos sobre políticas públicas de lazer que possam chegar a todos os brasileiros. E nesses tempos de pandemia, né? Como é possível pensar políticas públicas de lazer em tempos de pandemia, quando não se está chegando o pão, né? Mas aí retomo a fala inicial, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Obrigado. Obrigado, professor Fábio. Que maravilha. Muito bom, Fábio. Parabéns. Olha só para que você tenha uma ideia, Fábio. Tá me ouvindo? Sim, tudo certo. Então, só para que você tenha uma ideia, tem muita gente perguntando aqui, tem um monte de perguntas. Então, eu formatei aqui dentro de uma questão, tem assim, algumas perguntas relacionadas ao ócio. Então, eu fiz aqui, eu vou compactar para que a gente possa tentar abranger o maior numa pergunta sobre essa relação do lazer e o ócio, uma questão, que é a seguinte. Lazer é ócio ou atividade? Ou seja, a atividade que preenche o tempo livre, ou o próprio tempo livre que pode ser praticado pela atividade. Ou seja, o que é realmente o lazer é ócio, ou o ócio é lazer, ou é atividade? Tentei aqui fazer um conjunto dentro de um bojo de perguntas, de um questionamento aqui. Uma pergunta é essa. A outra pergunta, professor Fábio, é a seguinte. 52,5% das moradias do Brasil têm condições adequadas segundo o IBGE. Sem falar em número de cômodos e etc. Bom, como pensar o lazer nessas condições? Essa é uma outra questão. Tá? E a terceira questão é, para aquelas pessoas que consideram ou que fazem lazer apenas como atividade esportiva. Tá? Eu gosto de falar, meu lazer é sempre esporte. Certo? Então, como praticar o esporte em um espaço curto, como de um apartamento, por exemplo?
Então, estão aí 3 questões para que a gente possa continuar o diálogo para você responder aí e ter essas ações. Vamos lá. Primeiro, agradecer as questões elaboradas, né, e sintetizadas por você, Rui. Agradecer muito a presença de todos e a oportunidade, né, desse diálogo, que é um diálogo fraterno. Né? Aqui é apenas um olhar. A gente fala sempre de um local, né, e muitas vezes entre essa comunicação ficam ruídos, né? A gente sabe disso. É importante esse diálogo exatamente para a gente esclarecer, né? De onde a gente parte, no que é que a gente acredita. E como eu coloquei desde o início da minha fala, é extremamente difícil falar de lazer quando temos no mundo quase 300 mil pessoas mortas, quando temos no Brasil mais de 11 mil pessoas falecidas, e isso não são só números, né? São pais, mães, filhos, avós, e são 10 mil pessoas, cada uma dessas envolve aí de forma sentimental muito forte um número mensurável de pessoas, né? Quanto cada um de nós é querido por tantos outros. Então, retomando a primeira fala, né, a fala inicial, de se colocar nesse lugar, né? É impossível falar de lazer hoje e não localizar, não contextualizar com essas questões, porque senão realmente fica um discurso vazio. Mas eu ainda retomo muito a ideia do livro Diário de Anne Frank, né? que mesmo nos momentos de tristeza, eu diria até de alguns momentos de loucura que ela passou, de dificuldade, de depressão, a gente percebe momentos de alegria, momentos em que ela brincou, momentos de criatividade, momentos de estudo, a quantidade de livros que ela leu durante esses momentos de isolamento que ela viveu. Então, lógico, para responder essa primeira questão, eu na realidade estou dialogando nessas questões. Quando a gente, partindo de uma concepção, um conceito de lazer da professora Cristiane Gomes, onde apresenta para que se tenha um lazer, elementos como a ludicidade, ela precisa estar presente, como as práticas culturais, elas precisam estar presentes, né? As diferentes práticas culturais colocadas. E o aspecto espaço-tempo, lógico, se você não tem um espaço, né, fica muito difícil. Já vou responder a última questão, né, as atividades esportivas. Então, não dá para a gente pensar em fazer um campeonato de futebol dentro do nosso apartamento. É impossível se pensar nisso. É impossível a gente pensar que eu vou juntar com mais 2, 3 amigos e eu vou abrir os espaços no meu apartamento, porque inclusive eu trazer esses amigos para jogar um vôlei sentado, eu posso fazer isso aqui, puxar uma redezinha aqui e jogar um vôlei sentado com minha filha e com minha esposa. Eu posso inclusive fazer um golzinho aqui, né, colocar umas travezinhas e fazer o esporte. Vai ser tudo muito adaptado, né? É possível vivenciar algumas dessas experiências, mas eu não posso chegar e imaginar que eu vou fazer um campo, uma quadra poliesportiva, certo? Dentro da minha sala. Então, como praticar em espaços curtos atividades esportivas, eu diria, assim, se não tem um objetivo, não dá para eu trazer a essência toda do jogo, de qualquer jogo aí, mas dá para eu trazer elementos desse jogo. Por exemplo, uma tabela de basquete, eu colocar uma tabela de basquete a partir de uma lixeira e vivenciar os arremessos. Não dá para eu trabalhar, não jogo em toda a sua totalidade, mas dá sim para eu fazer
experimentos, vivências com a minha família, com minha esposa, com meus filhos, com minha mãe, com meus pais, certo? Com os entes queridos que estão dividindo aquele mesmo ambiente. E muitas vezes é uma possibilidade daqueles entes queridos que não têm contato com esse tipo de prática de lazer esportiva, terem esse primeiro contato, né? Ou terem alguns contatos. Com minha primeira filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e outra de 2, Janaína e Catarina. Com minha filha, desde 2 anos de idade, Janaína brincava de vôlei comigo. Mas com esse vôlei é com a bola de soprar. É o vôlei possível, é o basquete possível, é o futebol possível, é o handebol possível, certo? É o frisbee possível no espaço que a gente tem. Falando um pouco de lazer e ócio, e se lazer é ócio ou atividade. Tem uma questão aí, primeiro, de língua, né? Se a gente for pensar ócio para a língua espanhola, para os espanhóis, é o mesmo sinônimo que a gente tem para lazer. Ócio e lazer, eles seriam sinônimos. Na nossa língua, no português, a gente traz um pouco dessa experiência de que o ócio é essa ideia de não fazer nada, né? E teríamos a ideia das atividades, né? Atividades de lazer. Mas eu diria para vocês e perguntaria, o que é que seria não fazer nada? Não fazer nada não já seria fazer alguma coisa? Não fazer nada. Como é que alguém não faz nada? Quando é que alguém não faz nada? Quando a gente não faz nada, a gente não já está fazendo alguma coisa? Então, é uma questão filosófica. Então, eu responderia por aí, né? Então, o não fazer nada, o ócio, o dormir, o ficar parado ouvir uma música, já é uma experiência de lazer. Ou não. Pode não ser. Porque requer a dimensão tempo. Eu posso estar tão cansado. Eu trabalhei 15 horas de Uber. E eu cheguei em casa, eu vou dormir não é porque eu quero dormir. Eu vou ter que dormir porque eu não consigo ficar com aquele olho aberto. Eu não consigo mais. Eu trabalhei 15 horas de Uber. E algumas pessoas estão trabalhando 15 horas de Uber. Né? Então esse dormir não vai ser ócio. De jeito nenhum, esse dormir não vai ser um fazer nada. Então tudo isso, ele requer que a gente perceba esses elementos, né? Tenha sensibilidade para esses elementos. E em relação a 52%, segundo o IBGE, de moradias que não permitem condições, né, de se viver nesses locais, né? A gente está vendo aqui agora em Salvador, em outras regiões do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro, muitos deslizamentos, né, que estão ceifando vidas, né? Então, quando muitas vezes a gente tem esses locais, que a gente está falando de quem possui esses locais que são insalubres. A gente está falando de 52% que possuem esses locais insalubres. Ainda temos algo mais agravante, que são as pessoas que não têm nem essa moradia. Mais agravante ainda, como pensar em lazer com essas pessoas moradoras de rua, né? Então, são coisas para se pensar. Então, como é que eu vou pensar que as pessoas estão ali dentro de, muitas vezes, de um cômodo, né? Como pensar em atividade de lazer ali, né? Então, é algo problemático. Eu retorno essa questão dizendo que um problema muito sério que a gente vive não é a falta de lazer, é a falta de desigualdade social. Então, essas pessoas não eram para estarem morando nesses locais insalubres. Era para elas estarem em moradias dignas. Se você pega o programa de habitação do governo federal, que praticamente foi abandonado, né? São programas habitacionais que exigem espaços de sociabilidade
exigem espaços de lazer. Nenhum deles pode ser executado sem uma quadra popular, sem uma quadra poliesportiva, sem um quiosque, né? Infelizmente, a gente sabe que eles precisam ser mantidos. Esses espaços, muitas vezes, com esses anos aí, já foram depedrados. Mas eles foram criados para serem moradias dignas das pessoas, para os seres humanos. E é nisso que a gente acredita. A gente acredita que as pessoas precisam viver bem, com qualidade, né? E tendo o direito ao lazer. Né? Pensar o direito ao lazer numa moradia que está prestes a cair com a chuva que der é difícil. Aliás, é impossível. É impossível. Pois bem, muito bom, Fábio, muito bom mesmo. Olha só, tá bombando de perguntas aqui, tá? Vamos para o segundo bloco de perguntas. Antes disso, gostaria aqui de aproveitar para avisar a todos vocês que amanhã, no mesmo horário, no Movimento das 5, é uma série de debates e de palestras que nós vamos fazer sempre às 17 horas, sempre às 5 horas da tarde, como se fosse um chazinho. Toma um chá, pega um chazinho, bota do ladinho e vamos fazer um debatezinho, uma conversa boa como essa que nós estamos fazendo agora com o Fábio Nunes. Olha só, nós vamos fazer amanhã uma fantástica que o convidado é sensacional, Alexandre Dortas. Ele é um profissional da educação física, fisiologista, trabalhou no Esporte Clube Bahia, hoje está no Esporte Clube Vitória, é um fisiologista de mão cheia, com várias ações em academias com aplicativos de avaliação física. Então, amanhã nós teremos o Alexandre Dortas com a seguinte temática: alternativas de prevenção da falta de condicionamento físico em tempos de isolamento social. Ou seja, alternativas de prevenção da falta de condicionamento físico. Né? Nesse momento é um momento crucial. Nós estamos falando hoje de lazer, de ócio, e aqui eu venho dizendo para vocês, olha, e aí, Fábio, fazendo uma reflexão do que você falou, é o tempo livre, né? O lazer necessita do tempo livre, porque o tempo que a gente está ocupado no trabalho, a gente não está fazendo lazer, né? Então a gente precisa, qual é essa relação do tempo livre, ou com o tempo livre, ou ter o tempo livre para a prática do lazer. Nesse sentido, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre a classe trabalhadora. Ela tem tempo livre? O modo de produção capitalista oportuniza o tempo livre para a classe trabalhadora, para que ela tenha a possibilidade de lazer? Nesse sentido, tem aqui uma pergunta que é bastante provocativa. Existe lazer, e aí é uma pergunta aqui, existe lazer para 2.300.000 de desempregados que o Brasil tem? Né? Então, essa é um questionamento que a gente precisa refletir. Gostaria que você nos desse mais pistas sobre isso. A segunda questão é o seguinte: terapia, meditação, momento de introspecção, é considerado lazer? E para a gente fechar esse bloco, e no final desse bloco você já pode iniciar as suas considerações finais, porque nós já estamos chegando no nosso tempo, tá? Eu gostaria de saber de você aqui uma pergunta de ler algo relacionado à profissão é considerado lazer? Fazer uma leitura relacionada à minha profissão, por exemplo, é considerado um lazer? Tá? São essas três questões, e aqui já pedindo a todos vocês que façam a inscrição no canal, divulguem o canal para os colegas, e vamos fazer uma série de debates nesse mês de maio para que a gente possa interagir aqui às 17 horas, lembrando que amanhã nós temos alternativas de prevenção da falta de condicionamento físico em tempos de isolamento social. Nós vamos ter vários convidados. Amanhã é o Alexandre Dortas, mas nós vamos ter
o Sérgio Mendes, nós vamos ter. O Sérgio Mendes é um grande amigo nosso, apelidado por Feijão, a galera da educação física e da educação conhece ele como Feijão. É um técnico de basquete, muito gente boa, é um especialista no basquetebol e com várias ações, então isso é extremamente importante. Ele também vai estar com a gente. Nós vamos ter o Reginaldo Sacramento também falando sobre esporte escolar. Nós vamos ter o Wellington Silva falando sobre as tecnologias sociais. Então nós vamos ter uma série de pessoas, série de profissionais, série de mestres e doutores falando nas nossas lives Movimento das 5. Tá? Então amanhã nós vamos ter o Alexandre Dorn, nós vamos ter o Cláudio Lira, nós vamos ter a Celita Farel, nós vamos ter muita gente bacana para poder fazer nossos debates aqui no nosso canal do YouTube, o Movimento das 5. Então, Fábio, com você para responder esse segundo bloco e já, na sequência, tecer as suas considerações finais. Certo. Obrigado pela sintetização das questões e a oportunidade de diálogo mais franco. Veja bem, pessoal, tentando pegar essa primeira questão, né, colocada sobre a existência de lazer, será que existe lazer para 12 milhões de desempregados? Né? E isso dialoga com a sua reflexão inicial de que para o lazer, para existir o lazer, é necessário um tempo livre. Né? E seria, em relação à classe trabalhadora, esse tempo ele é um tempo muito escasso, quase inexistente. Né? Eu li hoje, recentemente, um artigo do meu orientador de doutorado, o professor Kleber Dias, um artigo que está circulando aí pelas redes. Ele vai falando sobre esse lazer, esse tempo de lazer, de trabalho, nesse período de pandemia. E ele coloca uma metáfora, né? Falando sobre que nós, trabalhadores, vivemos como se fosse presos em regime semiaberto. Presos em regime semiaberto. Então, a gente sai durante o dia para trabalhar. Muitos de nós saímos 4 horas, temos que acordar 3 da manhã, 4 da manhã. Pegamos quase 6 horas de transporte para ir e vir. Né? E aí retomamos, chegamos em casa desse período de trabalho para a nossa prisão, né? Que é a casa. Então, Caramba, o que aconteceu?
Oi, gente. Caiu aqui a internet, deu um bug aqui. Eu vou tentar falar com o professor Fábio aqui novamente para ele retornar. Para ele retornar, porque caiu aqui a rede caiu, mas eu consegui recuperar rapidamente. Mas ele está fora de cena, então eu preciso que ele retorne. Vou tentar falar com ele aqui. Oi, gente, o professor Fábio caiu aqui, eu estou tentando recuperar a chamada com ele. Mas, enfim. Enquanto tento recuperar a chamada aqui, o debate está bom. A questão do lazer aqui, do ócio, o tempo livre, é uma temática que nos interessa bastante, porque a gente tem toda um interesse em fazer essa discussão do tempo livre para a classe trabalhadora, principalmente. Né? A classe trabalhadora que, como foi colocado exatamente como uma das perguntas, que tanto aqueles que estão realmente trabalhando, mas aqueles que não estão trabalhando. Então, como fazer o lazer para aqueles que não estão trabalhando? Uma vez que o lazer está sempre relacionado a algumas questões de produtos, e esses produtos têm um valor, um custo, e para esse desempregado, como é que ele desenvolve isso? Então, essa é uma questão que a gente precisa estar sempre atento para poder refletir e refazer essas questões. Estou tentando aqui novamente falar com o professor Fábio para que a gente possa retomar a nossa live, ele fazer novamente responder as perguntas. Professor Fábio, Professor Fábio, entra novamente aí, eu mandei o convite, porque caiu a rede. Aí voltou, quando você estava começando a responder, caiu. Entra novamente aí, vai lá no WhatsApp que eu mandei o convite de novo. Valeu, você me localiza. Valeu. Já, tá. Aqui tá beleza, tá com 50%. Não, mas manda. Não, mande. Eu mandei o convite para você novamente. Valeu. Vai, entra aí rápido. Entra rápido. Tô tentando, tem que desligar aqui. Desligue, entre de novo, desligue. Agora, voltou. Pronto. Espera aí que eu vou... Vai me localizando aí, viu? Tá, bom, então, o professor Fábio voltou agora, gente.
professor Fábio agora voltou, a gente caiu aqui um probleminha na internet. Mas enfim, o que é que acontece? Professor Fábio, o senhor estava iniciando a resposta quando a internet caiu. Então, o senhor pode retomar aí a resposta das perguntas e levando já para as considerações finais para a gente encerrar. Vamos lá. Certo, Rui. Obrigado. Vamos lá, certo, gente? Então, assim, vou começar da última pergunta. Ler algo da profissão ler algo da profissão é lazer? Então, eu diria que depende. Assim como assistir uma palestra, assistir essa live, vamos pensar aqui essa live. Algumas pessoas estão assistindo lives das suas profissões hoje porque os professores estão obrigando a participar, inclusive passando lista de presença. São experiências de uma obrigação, de um trabalho educacional, de um trabalho escolar. E não está na esfera do lazer. Já as pessoas, nós aqui que estamos vivendo essa experiência, que está assistindo, né, essa experiência agora, elas estão em um momento de lazer. Então, da mesma forma, elas estão se desenvolvendo, certo? Porque as experiências de lazer também permitem isso, não só as experiências de trabalho. Então, essas experiências com as lives, elas são experiências em momentos de lazer e que produzem esses aprendizados. Agora, se a pessoa está aí assistindo porque está sendo obrigado, porque o professor está passando uma lista de presença aí e que ela não está sentindo prazer nenhum naquilo que está sendo passado, ela está ali de forma obrigatória assistindo, essa experiência não é uma experiência de lazer. Beleza? Beleza. E com o livro é a mesma coisa. Né? Com o livro é a mesma coisa. Tem momentos aí que eu reservo para ler artigos da minha área, mas são momentos meus de lazer. Eu não falo assim, não vou ler aqui, vai ser aqui agora um momento de trabalho e eu vou estar focado aqui em fazer um fichamento do livro, vou estar focado aqui. Não, nada disso. Estou lendo ali e dando, a partir dessa experiência de lazer, também me desenvolver. Terapias, meditação, yoga, todas essas experiências, elas podem ser experiências de lazer, mas caem na mesma lógica também do que eu falei das experiências de livro. Aliás, qualquer uma experiência. Se você pega uma pessoa que está fazendo uma prática de futebol, é lazer ou trabalho? Depende de quê? É um tempo de trabalho ou um tempo de lazer? Esse cara é profissional do futebol? Esse cara está jogando ali profissionalmente, recebendo pelo aquilo? Ou mesmo que ele estivesse no trabalho voluntário também, né? Não necessariamente precisa receber para ser lazer ou não. Né? Então, a experiência que aquele cara está vivendo ali é uma experiência de trabalho. Mas pega esse mesmo exemplo dos profissionais de futebol que vão, nas suas férias, fazer o quê? O que é que eles fazem? Jogam futebol também, além do futebol e outras experiências. Então a gente tem que pontuar isso, né? Para a gente localizar. Mas sim, claro, as experiências da meditação, né? Do yoga, do relaxamento, do alongamento, né? Todas essas experiências que, a princípio, a gente não vê muito a movimentação, ou pouca, ou nenhuma, ou quase nenhuma, né? Porque o tempo todo o corpo está em movimento, está ali a meditação, você está ali na respiração, às vezes profunda, e aí o nosso corpo está em movimento também, né? São experiências de lazer, sim, com certeza. Pensando nos conceitos, né, que a gente traz de elemento lúdico, de uma prática cultural e de um tempo e um espaço de lazer. Esses elementos, esses 3 elementos, 4 elementos, nos ajudam a visualizar se uma prática ela estaria na esfera do lazer ou não. E a última questão
a questão sobre os 12 milhões de desempregados é uma questão muito, muito preocupante, né? O desemprego estrutural, ele está imenso no nosso país. E tem uma frase de Viviane Forrester que ela fala que o desempregado ele começa a sua semana no domingo, onde ele vai ver os jornais e ver onde é que estão as possibilidades de emprego. Então, ela coloca isso para a gente, que o trabalho do desempregado é procurar trabalho. É muito triste, né, quando a gente chega a um ponto desse. Perceber que tantas famílias estão aí sem o direito, né, o direito ao trabalho. E pensar em lazer nesse momento é extremamente difícil. Mas eu acredito que a gente não deve, trazendo outra frase de Marcelino, colocar o lazer como uma sobremesa. Ou seja, como que depois de que a fome e a sede tenha sido resolvida, a gente pense no lazer, como essa sobremesa que dá no final, um doce, né, que a gente pega na sobremesa. Necessariamente, essas coisas elas precisam estar sendo pensadas juntas. É preciso pensar no direito constitucional ao trabalho, mas pensar no direito constitucional também ao lazer. Certo? E é isso. Chegando um pouco às considerações finais, eu gostaria de agradecer, né, a cada um que pôde, ao longo dessa mais de uma hora, né, mais 1h15 de debates que a gente teve aqui. Agradecer a cada um, agradecer a todas as questões, as reflexões que foram feitas, e agradecer ao professor Rui por essa oportunidade, né, de estar conversando junto com ele esse projeto. Obrigado a todos e fiquem em casa. Muito obrigado, Fábio. Gostaria que você ainda ficasse um pouco aí na live para a gente poder depois bater um papo aqui quando terminar e eu fechar aqui o ambiente. Gente, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Gostaria de pedir desculpas de alguns contratempos das questões tecnológicas, assim como algumas perguntas que foram feitas que não conseguiram entrar no bojo de todas essas questões que nós abordamos aqui. Nós pedimos desculpas, mas de qualquer sorte, amanhã nós teremos uma live falando sobre condicionamento físico, as possibilidades de condicionamento físico, com o professor Alexandre Dortas, fisiologista do Esporte Clube Vitória, professor universitário, também que tem uma larga experiência nessa questão. Nesse sentido, nós vamos finalizando as nossas atividades de hoje, não esquecendo de vocês no canal fazerem a inscrição, clicarem no sininho para que vocês consigam saber todas as vezes que nós estivermos fazendo uma atividade do Movimento das 5. Amanhã, às 17 horas, nos encontraremos para discutirmos e fazermos um debate com o professor Alexandre Dortas sobre condicionamento físico. Gente, muitíssimo obrigado e um grande abraço. Um abraço fraterno aí do amigo. Valeu! Valeu, gente!